quando o assunto é segurança de máquinas industriais, não dá para ter achismo, né? Isso é ciência pura. E bem no coração dessa ciência, a gente encontra uma norma que é, assim, fundamental para quem é da área. A NBR ISO 13849. Hoje, a gente vai mergulhar nela para entender como ela pega a teoria da segurança e transforma em algo prático, confiável, algo que realmente funciona no chão de fábrica. E o ponto de partida é essa pergunta aí, que parece simples, mas é bem complexa. Como é que a gente pode bater no peito e garantir que aquela barreira de luz, aquele botão de emergência, que eles vão funcionar na hora H, no momento que mais precisa? Sabe? Não basta parecer seguro, tem que ser e tem que provar. E é exatamente esse o desafio que a ISO 13849 encara de frente. Então, o raciocínio é o seguinte: antes de sair construindo a solução, a gente precisa entender o tamanho do problema. É aí que a NBR ISO 12100 entra em campo. Ela é nosso guia para fazer a apreciação de riscos, para identificar e, mais importante, quantificar os perigos. Beleza, agora que a gente já sabe o tamanho do risco, aí sim a gente pega a NBR ISO 13849 como nossa caixa de ferramentas para projetar e validar o sistema de controle que vai dar conta do recado. É simples, uma norma aponta o problema, a outra constrói a solução. Ok, vamos lá. O primeiro passo nesse projeto é definir um alvo, uma meta bem clara. Qual é o nível de segurança que o nosso sistema precisa ter? É isso que a gente chama de Performance Level requerido, ou, para facilitar, PLR. E o mais importante, isso não é um chute, não é um palpite. É um cálculo baseado no risco real da máquina. Pensa no PLR como a nota que o nosso sistema de segurança precisa tirar. A norma criou uma escala que vai de A até E. O A é o nível mais baixo de exigência de segurança e o E é o mais alto, o mais rigoroso. A lógica é direta. Quanto maior o risco que a gente identificou lá na apreciação, maior vai ter que ser o PLR que o sistema de segurança vai precisar alcançar. E como a gente calcula essa meta, esse PLR? A gente usa 3 fatores que são críticos. Primeiro, a severidade do ferimento, o S. O que pode acontecer? É um arranhão, um S1, ou é uma lesão grave, irreversível, um S2? Segundo, a frequência de exposição ao perigo, o F. O operador passa por ali de vez em quando, F1, ou ele está ali direto o tempo todo, F2. E por fim, a possibilidade de evitar o perigo, o P. Dá tempo de pular fora, P1, ou se algo der errado, já era, impossível escapar, P2. Agora vamos ver isso na prática, que fica bem mais fácil de entender. Pensa numa prensa industrial daquelas bem perigosas. A severidade S de um acidente ali é gravíssima, pode levar a uma amputação. Então, S2, sem dúvida. O operador precisa acessar a área com muita frequência, F, então F2. E a possibilidade de escapar se a prensa fechar na hora errada é praticamente zero, então P2. Quando a gente joga S2, F2 e P2 na matriz da norma, pronto, o resultado é o PLRI. Ou seja, o sistema de segurança dessa prensa precisa ser o mais robusto possível. Certo? Então a gente já tem a nossa meta, PLRE. A pergunta agora é: como a gente projeta um sistema que de verdade atinge esse nível? É aqui que a gente começa a construir a solução e calcular o que a gente chama de Performance Level, o PL. O objetivo final é bem simples. O PL que a gente projetou tem que ser igual ou, de preferência, maior que o PLR que a gente calculou. Para montar esse sistema, a norma nos dá 4 blocos de construção, 4 pilares. São eles: a categoria da arquitetura do sistema, o MTTFD, que tem a ver com a confiabilidade dos componentes, o DC, que é a capacidade do sistema de se autodiagnosticar, e as medidas contra a CCF, as temidas falhas de causa comum. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro bloco, a categoria, é tipo o esqueleto do nosso sistema. A planta baixa. Ela define a arquitetura, sabe? Se o sistema tem um caminho só, se ele tem redundância, se ele consegue perceber quando algo está errado com ele mesmo, é a base de tudo. As categorias mais simples são a B e a 1. As duas têm um canal único, ou seja, são um caminho só. Isso significa que se acontecer uma falha ali, a gente pode perder a função de segurança. A grande virada de chave da categoria 1 é que ela exige o uso de componentes e princípios bem testados, ou seja, peças e conceitos que já provaram em campo que são confiáveis. Isso já diminui bastante a chance de falha. Agora, para riscos mais altos, como o da nossa prensa, a gente precisa de arquiteturas mais parrudas. A categoria 3 já traz a redundância para a mesa. Com ela, uma única falha não derruba o sistema. A função de segurança continua lá. Já a categoria 4 é o suprassumo. Ela não só aguenta uma falha única sem perder a função, como ela detecta essa falha na hora. É o nível máximo de robustez na arquitetura.
O segundo bloco é o tal do MTTFD. Se a categoria é o esqueleto, o MTTFD é a qualidade do material, dos tijolos que a gente usa. É uma medida estatística que diz, em média, quanto tempo um componente leva para ter uma falha que seja perigosa. Resumindo, quanto maior o MTTFD, mais confiável é o componente que a gente está usando no projeto. O terceiro bloco é a cobertura de diagnóstico, o DC. Pensa nisso como se fosse a consciência do sistema. É uma porcentagem que mede o quão bom o sistema é em detectar as próprias falhas. Um DC alto significa que o sistema é quase um dedo duro do bem. Ele se automonitora o tempo todo e avisa se encontrar qualquer problema. E por último, mas super importante, o CCF, ou falha de causa comum. Porque pensa bem, não adianta nada ter 2 canais redundantes, um backup, se um pico de energia queimar os 2 ao mesmo tempo, certo? As medidas contra CCF garantem que os nossos sistemas redundantes sejam independentes de verdade, seja por separação física dos cabos, uso de componentes diferentes e outras técnicas. E é aqui que a mágica acontece. Esse slide conecta tudo. Lembra da nossa prensa que precisava de um PLR? Dá uma olhada na tabela. Para chegar no E, a gente pode usar uma categoria 3, desde que tenha um MTTF alto e um DC médio. Ou, para ter a segurança máxima, a gente vai para uma categoria 4, que já exige MTTF alto e também um DC alto. A norma nos dá o caminho das pedras como combinar esses blocos para atingir a nossa meta. Beleza. Projetamos um sistema fantástico no papel, que atinge o PLE. Mas e na vida real? Como a gente prova que ele vai funcionar? É para isso que existe a segunda parte da norma, a NBR ISO 13849-2. Ela fala só sobre uma coisa: validação. Então, a ideia central é essa. Um projeto no papel é uma teoria. A validação é a prova real, a prova dos 9. A parte 2 da norma cria todo um processo bem rigoroso para a gente analisar, testar, estressar cada detalhe do sistema. Tudo para garantir que aquilo que a gente projetou foi o que de fato foi instalado e que funciona do jeito que a gente esperava. E esse processo de validação, olha, não é brincadeira. Ele inclui a análise de todos os cálculos de PL, a revisão de toda a papelada técnica, testes funcionais e até testes de injeção de falhas. Basicamente, a gente simula que um componente quebrou só para ver se o sistema reage do jeito seguro que a gente projetou. É um verdadeiro teste de fogo para a segurança. Bom, depois de tudo isso, fica bem claro que passar por todas essas etapas, do projeto até a validação, exige um conhecimento técnico muito profundo, um rigor absurdo. É um processo complexo, cheio de detalhes. E é justamente por causa dessa complexidade toda que ter uma parceria com quem realmente domina um assunto acaba sendo uma estratégia inteligente para garantir a excelência. É por isso que existem empresas especializadas como a Caduski Solutions. O lema deles, transformando desafios em soluções, define exatamente o que é o trabalho de segurança de máquinas. É pegar um problema complexo, de alto risco, e transformar numa solução de engenharia que seja robusta e, acima de tudo, confiável. E o legal é que a atuação deles cobre o ciclo completo. Começa lá na apreciação de riscos, com a ISO 12100, passa pelo projeto e validação dos sistemas, usando a ISO 13849, que a gente acabou de ver, e vai até a conformidade com as nossas normas, como a NR12 e também o treinamento do pessoal. E claro, a experiência conta muito. Com uma bagagem de 27 anos e projetos feitos em vários continentes, eles conseguem unir o rigor técnico das normas com a realidade do chão de fábrica. Essa visão global faz uma diferença enorme. Para a gente fechar, fica essa reflexão aqui. O sistema de segurança que está aí na sua máquina, ele é só para cumprir tabela, para ter um papel assinado, ou ele foi de verdade projetado e validado pensando no risco real daquela operação? A diferença entre uma coisa e outra pode ser a diferença entre um dia normal de trabalho e um acidente que muda vidas. Para ter a certeza de que as máquinas não estão só cumprindo normas, mas oferecendo segurança de verdade, validada, vale muito a pena buscar quem entende do assunto. Para quem quiser saber mais, o caminho está aí na tela. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima!